cerca de quase um mês eu deixei as plataformas digitais Facebook e Instagram. Mas mais do que deixar essas plataformas, eu repensei a utilização delas. Eu repensei, e é aqui que consiste o vídeo, né? Você repensar a utilização das redes sociais. Eu, Dandara, deixei essas plataformas porque elas não estavam agregando. Eu acredito muito que as redes sociais, os influenciadores, eles precisam despertar na gente algo positivo, né? Você querer algo a mais, você se dedicar, enfim, tem que despertar algo positivo. E a partir do momento que não tá te despertando algo positivo, é um problema. Foi o que aconteceu comigo. As redes sociais, elas não estavam mais me despertando algo positivo. Eu ficava lá rolando o feed, né, rolando a página. E eu gosto muito do mundo fitness, então eu olhava muitas pessoas nesse rumo ali, nesse âmbito. E aí eu ficava olhando e ficava tipo, nossa, todo mundo consegue corpo ali que quer e menos eu. Então eu ficava nessa cobrança frequente em mim. Eu falei, não, peraí, preciso parar, não está me fazendo bem. Então foi o momento que eu resolvi tirar. É um processo que eu estou chamando de desintoxicação. Quando a gente pensa ali em desintoxicar, né, a gente olhar ali a tradução literal da palavra, é você tirar algo que está te fazendo mal, tirar de dentro algo que está sendo tóxico para você. Então, é meio que daí que eu peguei a ideia, tipo, de tirar aquilo que está me fazendo mal. Até que depois, quando eu aprender a viver com, eu coloco de volta. Como a gente faz na reeducação alimentar? Para quem já passou pelo processo e para quem não passou, vou explicar aqui mais ou menos, consiste em você reeducar o seu paladar. Então você vai tirar os alimentos que fazem mal, doce, fast food, que não agregam, né, refrigerante, e você vai reeducar ali o seu paladar para ampliar ali o leque de opções, aprender a comer legumes, verdura, aprender a comer coisas diferentes e que fazem melhor para você. E aí, depois, quando você aprende a conviver com esses alimentos que não são tão bons, mas são gostosos, você introduz de volta. A ideia não é você parar de fazer determinada coisa. Nunca mais como doce. Se você quiser e achar que é o melhor para você, ok. Mas não é a ideia central da reeducação alimentar. É sim você aprender a como conviver com esses alimentos da melhor forma, como fazer as melhores escolhas, como aprender a dizer não, e vamos ter vídeos sobre isso, sobre como dizer não. A gente tem que popularizar ali a ideia de se dizer não para as coisas, e não para o alimento também. Não vou comer doce hoje, não vou tomar refrigerante, não vou, porque hoje não é o dia. No fim de semana ou no outro dia eu faço isso. E é o mesmo sentido que eu estou trazendo aqui para o âmbito do meu processo, que eu estou chamando de reeducação mental. Está consistindo, né? Eu passar por esse processo de desintoxicação, então eu estou tirando de mim aquilo que não está me fazendo bem no momento, para aprender a fortalecer a minha mente, porque tudo isso está na minha mente. Aprender a fortalecer neste âmbito a minha mente, e aí depois, no futuro, eu trago de volta. Ou então, se eu achar que não quero mais ter rede social, como eu falei, não tem problema. É um processo de aprendizado, né? Você aprender a viver com da melhor forma possível. Mas, nesse meio tempo, me deu um start, há um pouco menos de uma semana, de criar um canal no YouTube. Então, não faz muito sentido. Eu deixei o Instagram, Facebook e criei um canal no YouTube. É aquilo que eu falei em outro vídeo. Temos que aprender a ouvir a vozinha que fala dentro da gente. Então me deu esse start, resolvi criar o canal, estou aqui. E em paralelo a isso, meu marido, que me ajuda a fazer a gestão, achou que era uma boa opção criar um TikTok. Eu não queria ter contato com redes sociais agora. TikTok já era uma plataforma que eu não utilizava, não gostava muito. Então, e até para seguir o que eu estou falando, né, e de encontro com o que eu me propus, eu falei, ok, a gente pode criar, então vocês vão me achar lá no TikTok falando os mesmos vídeos que eu posto no YouTube, mas não sou eu que vou fazer essa gestão e não sou eu que vou ficar na plataforma. Se você pegar o meu celular e rolar, os aplicativos assim de interação só vai ter literalmente o WhatsApp e o YouTube para postar os vídeos, apenas. Tirei Instagram, tirei Facebook, tirei o Netflix do celular
para justamente pegar esse tempo que eu utilizo ali indo pro trabalho, voltando e não ficar assistindo uma série, mas fazer algo mais útil com isso, com esse tempo. Não tem problema você assistir série. Novamente, estou falando sobre o meu processo, né? Sobre aquilo que tá aqui dentro. Então peguei esse tempo para fazer outras coisas, como no caso ler. Então só vai ter esses dois aplicativos, WhatsApp e YouTube, que são os que no momento eu sinto que estão me agregando, né? Não estão me atrapalhando e vai de encontro ali com o que eu me propus a fazer. E o TikTok, que é também a plataforma que a gente está utilizando até para divulgação dos vídeos, ele fica ali sobre a gestão do meu marido, fica ali no celular dele, ele cuida e tudo certo. E aí, qual que é, puxando aqui o ponto, né? Tô nesse processo de desintoxicação, tô nesse processo de reeducação mental, porque tudo está aqui dentro, tudo tá dentro da minha cabeça. Até que eu aprenda, né, no meu íntimo, a olhar pra mim. Exemplo, voltando aqui pro meio fitness, a minha melhor versão não é a melhor versão do outro. Então eu preciso aprender a olhar pra mim, olhar o meu. E aprender também a aproveitar e curtir esse processo. Faço dieta, treino, mas eu tenho que aprender a aproveitar o processo. Coisa que eu não fazia. Eu ficava sempre quando eu tiver o corpo tal, quando eu chegar nesse ponto, aí sim. E não, tá errado. A gente não tem que viver em prol, novamente, igual outro vídeo, da perfeição. Do quando eu chegar lá. Eu tenho que aproveitar o que eu tenho agora. Curtir o processo agora. Seja ele que processo que você estiver. Então eu vou curtir esse processo, vou olhar para dentro de mim e quando eu estiver pronta, eu retorno aí com os pontos que estão no externo. Como é que eu faço para trabalhar aqui dentro, a minha mente? Novamente, tudo que a gente faz, tudo que o nosso dia a dia, ele é cercado de padrões. A pessoa que você se tornou hoje é o reflexo de padrões que você foi exercendo ao longo da sua vida. São hábitos. E hábitos, eles são criados. Hábitos, eles são transformados. Se a gente entende como é que os hábitos funcionam, a gente consegue mudar. Tem um livro, O Poder do Hábito, que ele explica muito sobre isso. Ele explica bem o passo a passo de como que o hábito funciona. E aí a gente se dá conta do porquê que a gente faz cada uma das coisas. Por que a gente levanta do dia, a primeira coisa que a gente faz é escovar os dentes? Por que temos o hábito de comer tal alimento? De fazer coisas em determinadas horas? Porque fomos condicionados, se não pelos nossos pais, por nós mesmos, a sempre refletir ali, a sempre fazer aquele determinado padrão. Então, quando eu entendo como um padrão funciona, como um hábito funciona, e eu começo a modificá-lo, eu vou me tornando, vou melhorando. Eu já consegui mudar os meus hábitos em alguns âmbitos. Pegar a Dandara de uns 8 anos atrás, era uma Dandara muito mais tímida. 8, 10 anos atrás. Era uma Dandara muito mais tímida, que não falava com quase ninguém, que falava muito pouco, que tinha vergonha. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia, já falei no primeiro vídeo. Quando eu entrei na faculdade, eu me vi num cenário onde eu tinha que fazer apresentações praticamente todo mês. E aí eu virei pra mim, na época falei, olha, a gente, né, vamos ter que mudar aqui. Vamos ter que mudar de uma forma ou de outra. Até então, na época, quisera eu conhecer, mas não conhecia como consistia um hábito, como que se formava, como que eu conseguia mudar, não sabia que era capaz. Mas eu fiz. Não pela forma, né, conhecendo a fórmula, né, mas eu fiz. Mudei o hábito. Hoje consigo apresentar comitês no meu trabalho, apresento reuniões, consigo estar aqui falando, consigo me apresentar, consigo conviver ali numa roda de pessoas que eu não tenha tanta intimidade e levo tranquilo, levo numa boa. Ah, você não fica nervosa? Claro que eu fico, como qualquer outra pessoa. Mas não é um fator que me limita, não me limita. Eu já aprendi, já superei essa questão de como falar melhor em público, como me comunicar com outras pessoas que eu não conheço. Para mim já não é mais um problema, coisa que era há 8, 10 anos atrás. Então esse hábito da minha vida eu mudei. Um outro hábito também que eu tenho, hoje eu já consigo falar muito mais nãos como eu falava antes. E, novamente, temos que disseminar a cultura do não. Às vezes a gente faz algumas coisas, fala alguns sims que a gente não quer falar.
Então, se eu não quero falar, eu não necessariamente preciso. Claro, às vezes é trabalho, às vezes são coisas que são maiores. Mas às vezes a gente fala assim para umas coisas muito simples. Então também temos que aprender ali a disseminar ali a cultura do não. E tudo isso são hábitos. Hábitos que você vai treinando, vai modificando. Hoje, não sou, por exemplo, uma pessoa ligada muito a doce, mas eu gosto muito de salgado, gosto muito de fast food. Hoje eu consigo dizer não. Se eu sei que é um dia que eu não devo comer determinado alimento, eu consigo virar pra mim e falar, não, hoje nós não vamos comer. Tá todo mundo comendo, não importa, nós não vamos comer. Consigo, aprendi a fazer isso. Não sabia que existia uma formulinha de como que os hábitos funcionam, mas hoje eu sei. Então, estou passando para você também que esta fórmula existe. Estou aqui encurtando o teu caminho. Vou fazer um vídeo falando sobre hábitos, sobre mais ou menos como funciona, como se dá o processo, para encurtar o teu caminho. Eu passei por isso, mudei alguns hábitos que eu tinha na minha vida e tive sucesso, sem saber que existia a fórmula. Com a fórmula, as coisas ficam muito mais fáceis. Você entender, não que vai ser assim. Nossa, entendi, vou mudar todos os hábitos da minha vida. Não. Mas entendo como um processo funciona e, consequentemente, consigo exercê-lo com mais simplicidade. E da mesma forma que eu mudei todos esses âmbitos da minha vida, todos esses hábitos que eu tinha, eu quero aplicar a mesma coisa, só que voltado agora pro meio fitness, vai. Pra minha cabeça, olhando pro meio fitness. Como buscar a minha melhor versão e não a melhor versão do outro, mas voltado para esse âmbito. Odeio alguns outros, agora eu quero voltar a esse âmbito. E te convido também a pegar algum hábito seu, que você considere que seja ruim para você, que está se fazendo mal, para que você passe por esse processo de desintoxicação, se reeduque mentalmente, né? Reeduque a sua mente para ir construir um novo hábito. Aproveita esse tempo que você vai ter, e é importante, com esse tempo que ficou livre, você pegar e praticar outros âmbitos, outros hábitos, outros padrões. Então, te convido a tentar mudar alguns hábitos, mas sempre entendendo que você é o reflexo, é o padrão dos hábitos que você vem construindo ao longo da sua vida. Não queira mudar todos de uma única vez. É igual emagrecer 20 quilos uma semana. Não é sustentável. Ele vai voltar. Por mais que você emagreça, pode até ser que você emagreça, mas ele vai voltar. Da mesma forma funciona o hábito. Ele precisa ser um processo constante. Então, tenha constância, tenha calma e vai por pouquinhos. Primeiro eu mudo uma coisa, eu entendo como funciona o processo e depois eu vou aplicando para outros âmbitos da vida.